Boa noite. Boa noite de novo, irmãs. Podem se sentar. Dá uma olhada no caminho. Fiquei com medo de derrubar, porque eu estou transmitindo a live e a gente fica cantando músicas que são de artistas famosos, né? Aí pode ser que derrube, mas acho que está tudo certo. Eu vou pedir para quem está em casa assistindo, se der algum problema, para vocês mandarem uma mensagem para alguém aqui, para Marta, pode ser Marta, mandar mensagem para você, se der algum problema na transmissão aqui. Depois, quem estiver assistindo, pode falar se está tudo certo lá, por favor, o áudio, o vídeo, dá um ok para a gente lá. Irmãs, eu vou pedir para vocês abaixarem as cabeças para nós orarmos pelo estudo, mais uma vez, e aí nós começamos, tá? Senhor Jesus, eu venho diante da Tua presença agora, ó Pai. Eu me humilho aqui diante da Tua presença, meu Deus, para clamar, ó Pai, que no nome de Jesus o Senhor venha nos visitar agora com a Tua palavra. Me coloco como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, eu sei que sou falha e pecadora. Como mãe também, meu Deus, quantos erros eu tenho, ó Pai, mas eu venho aqui clamar pela Tua misericórdia e pedir que no nome de Jesus o Senhor venha nos acrescentar algo da Tua palavra esta noite, ó Deus. Estamos aqui animadas, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Deixamos as nossas casas, quantas mulheres deixaram suas casas, os seus empregos, seus filhos e vieram aqui. E eu peço, ó Deus, no nome de Jesus, não nos despeça vazias, ó Deus, nesta noite, mas nos ensina tudo aquilo que o Senhor preparou para nós esta noite. Senhor, eu repreendo no nome de Jesus todo o poder de Satanás, seja com distrações, seja com problemas em casa, seja com problemas aqui. Senhor, no nome de Jesus, cerca este local com os Teus anjos e dirija esta palavra, este estudo esta noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãs, tema de hoje, deixa eu ver, vai dar certo aí, Marcelinho? Daqui a pouco ele coloca ali os slides. Vamos falar sobre criação de filhos. Quem não é mãe, levanta a mão aqui. Quem não é mãe ainda? Só a Stephanie. Mas é filha, né? Quem não é mãe pode aprender como filha e também daqui pra frente, né? Pode aplicar. Eu vou começar já. Hoje nós vamos tratar sobre criação de filhos à luz das Escrituras. E o versículo-chave que eu escolhi é Salmo 144, versículo 12. Está ali na tela já. Salmo 144, 12 diz: para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Esse versículo é um versículo muito bonito. Deixa eu só ajustar aqui, gente, peraí. Pronto. Versículo muito bonito que eu retirei do livro de Salmos. E olha que a gente já começa o estudo falando sobre duas coisas muito importantes. Plantas. Sem as plantas, o mundo não sobreviveria. Sem as plantas, nós não teríamos quem fizesse a transformação do gás carbônico em oxigênio, estaríamos todos mortos sem oxigênio. Uma coisa importantíssima. O que é essa pedra de esquina que está falando aí? Pedra de esquina era aquela pedra que na época dos tempos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, essa pedra, ela era uma pedra também chamada de pedra angular. Jesus referiu-se a si mesmo como essa pedra, a pedra de esquina, a pedra angular. Ela era uma pedra que era colocada em cima das construções e essa pedra sustentava toda a construção. Se essa pedra fosse retirada, o teto desabaria, a casa desabaria. Então, quando Jesus referiu-se a si mesmo como pedra angular, ele estava falando disso, uma coisa importante, era o cerne. Então, nós já vemos que os filhos, eles devem se desenvolver e eles são seres importantíssimos na nossa vida. Pode passar, Marcelinho, por favor. Então, nós já entendemos que os filhos são muito importantes. A família é a base da sociedade cristã. A família é a nossa primeira igreja. A primeira igreja que nós temos começa na nossa família. Se a sua família for bem, todo o resto da sua vida irá bem.
Por isso que no livro na carta de 1 Timóteo, quando o apóstolo Paulo vai estabelecer ali a lista, né, de quem queria ser bispo, o que ele fala? Marido de uma só mulher, que mantém os seus filhos em sujeição, ou seja, que mantém os seus filhos bem criados, bem comportados. Por quê? Porque se ele não cuida da própria casa bem, como é que ele vai cuidar da igreja bem? Então vocês veem que a família já é a nossa primeira igreja. Esta noite, o que nós vamos tratar? Sobre o valor da intercessão, o valor da oração na vida dos nossos filhos. Nós vamos falar também quais são os aspectos mais importantes da educação, os aspectos que mais vão requerer o seu interesse como mãe e o interesse dos pais. Também vamos falar como lidar com a falta de paciência no processo de educação e como lidar com as birras também. Isso é muito importante, né, gente? Ninguém gosta de ficar passando vergonha, né, no meio dos corredores dos supermercados. Se Deus quiser, essa noite a gente vai conseguir colocar um fim nessa ocasião aí de birra. Nós também vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre o uso dos castigos, penalidades, ameaças e ofensas. E por último, como demonstrar amor e afeto na educação dos filhos de uma forma eficaz. Vamos lá então, primeiro tópico, o valor da intercessão. Quando eu fui escrever esses tópicos, o valor da intercessão estava por último. Eu falei, não, tem que ser o primeiro tópico, porque ele é o mais importante. Não adianta nada, você pode fazer pedagogia, você pode virar PhD em qualquer coisa, em relacionamento familiar. Se você não orar pelos seus filhos, não vai adiantar nada. É muito simples, é uma coisa assim que não tem como. Você pode fazer o que você quiser, você pode ter pós-graduação, você pode fazer medicina, virar pediatra, se você não orar pelos seus filhos, não adianta. Pode passar, Marcelinho. E só um detalhe que eu queria deixar muito claro também essa noite, essa palavra não é só para pais e mães biológicos, porque quem cuida também é pai e mãe. Essa palavra também é para cuidadores. Se você tem um filho, um enteado, um filho adotivo, ou um filho adotivo, no caso, já é seu filho, você já é a mãe dele, mas o que eu quero dizer, um enteado, um sobrinho, um neto, alguém que você assumiu a responsabilidade, essa palavra é para você também, tá? Vou deixar isso bem claro, porque muitas vezes os pais biológicos nem cuidam da gente. Às vezes quem cuidou de você foi sua mãe adotiva, seu pai adotivo. Então, essa palavra é para esse tipo de pessoas, tá? Não é só para especificamente mães ou pais. Então, a oração. A oração é o que há de mais importante em relação àquilo que podemos oferecer a uma criança. Olha os exemplos que a Bíblia traz, gente. Ana, quem lembra de Ana? Ana, esposa de Eucana, ela era estéril. A Penina, que era a outra esposa, que naquela época podia ter mais de uma esposa, eu fico pensando na trabalheira que dava isso, né? Às vezes um casamento entre um cônjuge e outro, às vezes já é tão difícil, imagina duas esposas. Mas a Bíblia diz que Eucana era um homem muito bom. Mas a Penina era a bruxa ali, né? Ela punha fogo em tudo ali, né? A Penina ficava caçoando de Ana, porque Ana era estéril. E Ana chegou num profundo sentimento de tristeza por conta dessa situação e ela orou a Deus para que ela tivesse um filho. E ela disse para Deus que se Deus desse esse filho para ela, ela ia devolvê-lo ao templo, para ele ser criado no templo. Olha que coragem, gente. Imagina, você fica anos estéril. Aí você faz essa oração. Você tem que ter muita coragem, né, para fazer esse tipo de oração. Deus, se o Senhor me der um filho, eu não vou ficar com ele para mim. Eu vou devolver ele para o templo. Muito corajosa, e ela cumpriu. E ela foi mãe de quem? Samuel. Gente, vocês lembram o que define Samuel na Bíblia? A Bíblia fala assim que foi o profeta do qual nenhuma das palavras dele caiu por terra. Ele nunca deu uma profecia que não se cumpriu. Ele nunca falou uma palavra que não se cumpriu. Tudo que ele profetizou, tudo que ele falou se cumpriu. E Samuel aprendeu com Ana, com o exemplo de Ana. Samuel diz assim, em certa altura ali dos livros dele: ai de mim em pecar não orando por vocês. Ele fala para o povo: Deus que me livre de eu pecar não orando por vocês. Então, olha o testemunho já. Nós já vemos o testemunho. O que uma vida de oração pelas crianças vai produzir na vida delas? Elas vão aprender com o seu testemunho. Timóteo, quem foi Timóteo? Bispo de Éfeso, né? Discípulo direto do apóstolo Paulo. E, com toda certeza, Timóteo ele foi alvo ali dos ensinos da sua avó
Lloyd e da sua mãe Eunice. Elas são citadas por nome, gente, por nome, lá na carta de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ele aprendeu direto. Eu imagino que provavelmente o pai de Timóteo era falecido. Por quê? Porque ele não é citado nesse texto. Provavelmente ele era falecido. Quem cuidou de Timóteo foi a avó e a mãe. Olha só, quem que ele virou, gente? Timóteo, bispo de Éfeso. Muito importante, discípulo direto do apóstolo Paulo. Uma pessoa completamente de Deus, uma pessoa completamente dirigida pelo Espírito Santo. Foi alvo constante de oração da família dele. E nós devemos orar por tudo. Aspectos físicos, intelectuais, para que Deus prepare um cônjuge para os seus filhos. Isso é muito importante, porque, na minha opinião, depois da conversão, o casamento é a sua decisão mais importante na sua vida. Conversão, casamento e família, ministério. Esse tripé, para mim, funciona perfeitamente. Na Bíblia nós vemos, né? Abraão, que mandou ir atrás, mandou um servo ir atrás de uma esposa para Isaac. Olha a preocupação dele, mandou um servo para garantir que Deus ia preparar a pessoa correta. Então, olha a nossa responsabilidade. Não que você vai escolher a dedo, né, quem o seu filho vai namorar, vai se casar. Chega um certo tempo que nós não temos mais muito controle sobre essas coisas, né? Eles vão virar adultos, eles vão ser responsáveis pelas suas escolhas. Mas você pode orar para Deus preparar uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, uma pessoa convertida, uma pessoa que não vai ficar dando trabalho, entendeu? E para formar uma família feliz. E nós temos que orar também para que Deus guarde as crianças, nossos filhos de maneira geral, das ofertas de Satanás no mundo, para que Deus guarde a integridade física deles. Eu vou dar o meu testemunho pessoal, não sou de ficar falando muito disso, mas como o assunto é sobre isso, gente, eu orei até pela beleza dos meus filhos. Eu orei porque Deus sempre cita, né, na Bíblia as mulheres bonitas, as mulheres dos patriarcas eram bonitas. Eu orei, falei, não tô perdendo nada. O não eu já tenho, né? Deus fala, não quero que seja bonito, não, quero que seja feio. Aí não tem problema, mas eu orei pela beleza, orei pela saúde, para que viessem crianças com saúde. É claro, né? Eu não estou querendo soar como uma pessoa preconceituosa. Se viesse uma criança com síndrome de Down, claro que eu olharia, claro que eu cuidaria. Qualquer síndrome, qualquer coisa. Mas, se está nas suas mãos orar, e a Bíblia fala, pede e te será dado, por que nós não podemos orar por tudo? Vocês concordam comigo que uma criança que nasce saudável vai te dar muito menos trabalho, às vezes, do que uma criança que vai te privar, uma criança que vai requerer de você tratamento constante, às vezes, numa fisioterapia, a semana toda indo a médicos. É uma situação muito triste, gente. Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas eu acompanho algumas irmãs que têm crianças que nasceram com alguns problemas e é muito triste, não é fácil, é uma vida que você fica ali por conta, é um emprego seu, você fica ali por conta, sabe? Eu orei por essas coisas. E até falando disso ainda, tem algumas vitaminas que você toma na gestação, a vitamina K, por exemplo, ela auxilia muito na beleza da criança. A Mariana deve ter tomado vitamina K nas 2 gestações. Brincadeira, gente. Mas orem por tudo, por todos os aspectos. Parte 2 agora. Os aspectos mais importantes, os que mais vão requerer a nossa educação e maior interesse dos pais. Eu vou resumir para vocês. O que eu separei? Espiritualidade, o sustento e a provisão das crianças, a construção do caráter das crianças, a educação moral e a educação secular. Marcelinho, volta lá para o slide 6, por favor. Espiritualidade, fala. Espiritualidade. Qual que é a primeira coisa que você tem que orar pela criança? Antes de orar para ser bonito, para ser saudável, orar para que a criança tenha o temor do Senhor. É o mais importante. O temor do Senhor é o principal legado que um pai pode deixar ao seu filho. Qual que é a principal herança que você pode deixar para o seu filho? O cristianismo, a educação cristã. É a maior coisa que você pode deixar para o seu filho. Você pode não deixar bens para ele, você pode não deixar herança, não deixar 1 centavo. Você passando para ele a educação cristã, o temor ao Senhor, isso é o principal que as suas crianças precisam ter.
Do Antigo ao Novo Testamento, a Bíblia ensina que o primeiro contato que uma criança deve ter com Deus deve vir da família. E o pontapé inicial do conhecimento das coisas de Deus não deve vir da igreja ou de outras instituições. O privilégio de ensinar os filhos não foi dado a mais ninguém, somente aos próprios pais. Isso depois vocês podem ler com calma lá em Deuteronômio 6:2, Deuteronômio 6:9, que é a passagem do Shema Israel. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus, nosso único Senhor. Aí vai falar que os pais devem falar da lei de Deus dia e noite. Gente, eles eram tão, vamos dizer essa palavra, né? Eles eram tão fissurados pela lei que essa passagem manda colocar nos umbrais das portas a lei de Deus, pendurar nas franjas das roupas. Hoje em dia, se vocês digitarem lá no Google judeu ortodoxo, vocês vão ver que eles usam um negocinho aqui na testa, parece uma tirinha de couro, e lá dentro tem uma caixinha que está escrito pedaços da lei. Olha a fissuração pela Bíblia, por quê? Porque a Bíblia fala, nesse texto vai falar, para que a lei do Senhor não saia da sua casa nem de dia nem de noite. Era para ficar lá, ó, falando da lei todos os dias. Então, coisa mais importante que você pode passar para os seus filhos, o temor do Senhor. Ensine os seus filhos a andar no caminho do Senhor. Estimule ele a orar. A Marta esses dias deu um exemplo muito bonito, né? Que de vez em quando ela apaga a luz lá na casa dela, liga o louvor e chama as meninas para orar. Eu achei tão legal isso. Vai crescendo com o hábito, né? Vai crescendo com o hábito da leitura, da oração, vai vendo que isso é importante, vai vendo que precisa ter isso, tá? Segundo ponto muito importante, a Bíblia fala muito sobre isso, é o sustento e a provisão da criança. E aqui, dentro desse tópico, está alimentação, provisão da saúde, né? Tudo que uma criança precisa, vestimentas, tá? É obrigação dos pais criar os filhos com amor e bondade, suprir suas necessidades de vestimentas, roupas, alimentação e saúde. Não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os filhos. Está lá em 2 Coríntios 12:14. E também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele reúne todas as normas e regras para uma boa criação das crianças. Ele diz que a alimentação é um direito fundamental para crianças e adolescentes e que é dever de todos garantir esse direito. E esse estatuto também define outros direitos, como educação, justiça, liberdade e tratamento digno. Então, irmãs, aplicando para nós que somos cristãos, duas coisas para falar sobre esse tópico do sustento. Eu já ouvi muitos testemunhos de mães abusivas. Em qual sentido? Às vezes, você não precisa ficar com todo o salário do seu filho, você vai lá e pega todo o salário do seu filho. Eu já vi muito isso acontecer, no meio cristão mesmo. Isso está errado, isso é pecado, isso não pode acontecer. Você pode até, se ele mora com você, pega uma parte, fala, ó filho, você vai pagar a água, a luz, você vai pagar a internet, você vai pagar algumas coisas. Não, pega todo o salário da pessoa. Isso não é correto, gente. Claro que existem situações de precariedade muito grande, de pobreza muito grande, que isso vai acontecer, mas isso deve ser a exceção, não deve ser a regra. É nós, como pais, que devemos construir o patrimônio para os filhos, tá? Não são os filhos que têm que ficar... eu já vi casos da pessoa ter que dar todo o salário para a mãe, e a mãe, ela gostava de esbanjar, ela gostava de viver uma vida assim, de usar sempre roupas novas, me lembro, acessórios também, e o dinheiro da pessoa ia embora, sabe? Era uma menina que ela tinha feito pós-graduação, estava fazendo mestrado ou doutorado, uma coisa assim, o dinheiro dela ia tudo embora para a mãe, assim, e foi uma situação triste, assim, isso não está correto, gente. Outra coisa para falar desse ponto, alimentação. Tome muito cuidado com o que você deixa suas crianças comerem. Hoje em dia nós temos vivido uma era de obesidade mórbida, diabetes, vários problemas relacionados à alimentação precária, subnutrição, desnutrição. Então, tome muito cuidado. Se for entrar fast food na sua casa, deixe entrar de vez em quando. Não deixe entrar todos os dias. É a regra da criança que ela só come isso. Não. Tenta fazer a criança comer mais legumes, mais verduras, mais frutas. Vai fazendo com que isso seja um hábito, tá? Nesse ponto do sustento, eu queria frisar essas duas coisas. Pode passar, Marcelinho, por favor. Construção do caráter.
A formação do caráter começa nos chamados anos iniciais ou primeira infância. Vai mais ou menos ali, gente. Até uns 6, 8, 10 anos no mais tardar, tá? Alguns livros trazem. Começa ali. O caráter será constantemente moldado de acordo com as experiências vividas, tá? Pelas crianças, os lugares frequentados, os traumas que essa criança teve ou as felicidades que ela teve. Tudo molda esse caráter. Quanto mais nova uma criança for, mais maleável será o seu caráter, tá? Tenham isso em mente. Guardar o coração, manter boa companhia, praticar as virtudes cristãs, copiar o modelo de Cristo são somente alguns dos pontos sobre os quais os pais devem orientar os seus filhos. Então, assim, às vezes a gente fica bravo, né? Nossa, o fulaninho tratou mal o outro fulaninho. Mas você ensinou que não podia tratar mal? Você ensinou que ele tinha que fazer com o próximo o que ele vai fazer para si mesmo? Ou você nunca ensinou e está cobrando uma coisa que você não ensinou? Tem que vir de nós esse primeiro exemplo, esses ensinamentos. Tem que sentar, pegar uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje e falar: filho, filha, senta aqui comigo hoje, deixa a mamãe te explicar. Por que mentira é pecado? Olha, sabe, aí você faz um suspense, né? Cada criança tem ali a sua fase, né? Se você virar para um marmanjo de 12 já e falar desse jeito que eu vou falar agora, não vai virar nada, né? Mas se você virar para uma criança mais nova e falar: filho, sabe do que a Bíblia chama o diabo? Pai da mentira. Olha, de quem que ele é pai? E você vai querer ser filho dele? Filho do diabo? Contando mentira, sabe? Faz um suspense. Ele é seu filho, ela é sua filha. Você vai saber como chegar ao coração dele, de certa maneira. Você convive com ele, ele nasceu de você, sabe? Então a gente tem nós vamos ter esse discernimento da própria parte de Deus, né? Deus vai nos auxiliar a conduzir essa criação. Então, uma coisa muito importante: quanto mais nova for essa criança, mais maleável ela vai ser, tá? Mais fácil vai ser de moldar ali. Vai chegando uma fase que nós não conseguimos mais moldar muitas coisas, né? A hora que passa essa primeira infância, assim, a hora que passa essa primeira fase dos anos iniciais, vai ficando cada vez mais difícil. Então, aproveite o momento em que eles são menores. A educação moral é um outro dever dos pais, é um outro aspecto muito importante com o qual você deve se preocupar. O primeiro passo para uma boa educação começa no exemplo. Os pais, olha essa frase, gente, que eu tirei desse site que faz estudos, aliançaterapêutica.com. Os pais são modelos para seus filhos. As crianças tendem a imitar o comportamento dos pais. Pais que modelam comportamentos positivos tendem a ter filhos que imitam esses comportamentos. E olha o que a Bíblia fala, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vocês querem resumir a educação moral em uma palavra? Qual palavra vocês acham que resumiria? Exemplo. Ou testemunho, né? Tanto faz. Exemplo. Por exemplo, vocês já passaram essa vergonha? Tá lá, né? Senta para almoçar, para jantar, tá lá a asa de uma galinha aberta, né? Aí você fala: fecha as asas. Mas o papai também come assim. Mas a mamãe também faz isso. Já passaram por isso? Em outros exemplos? Tem uma coisa muito engraçada que aconteceu lá em casa, né? Vocês conhecem o Hugo, né? O Hugo vai fazer 4 aninhos daqui 2 meses. E eu lá em casa tenho um móvel, que é um móvel que eu guardo minha louça, né? Fica os pratos, as xícaras, as coisas ficam numas gavetas assim, né? É um móvel comprido, tem 9 gavetas. Aí a última gaveta é a gaveta que fica o prato fundo. E é um móvel de madeira maciça, então a gaveta é muito pesada. Aí para eu não ter que ficar abaixando e empurrando, eu acho mais fácil eu ir e pôr o pé, né? E fechar com o pé, porque é mais prático, né? Eu não tô chutando nada, tá, gente? Eu tô fechando. Esses dias eu vi o Hugo lá, aquela perninha de meio metro, tentando fechar a gaveta com o pé. Claro que ele não vai conseguir, é uma gaveta de madeira maciça, cheia de pratos, cheia de xícaras, super pesado até para mim, que sou adulta. Claro que ele não vai conseguir, mas ele estava lá. Por quê? Porque ele me viu fazendo isso aqui lá em casa 1 milhão de vezes. Minha mãe fecha a gaveta. Claro que fica no subconsciente. Minha mãe fecha a gaveta com o pé, eu vou fechar também.
Tá vendo? Isso pra gente é muito bom. Claro que você tem que tomar cuidado, né? Porque se você estiver dando um mau exemplo, lógico que a criança vai copiar. Mas se você estiver dando um bom exemplo, aí aproveita, vai fazer um negócio bonito. Nossa, faz virar um acontecimento ali na sua casa. Ó, tô comendo alface, vocês estão vendo? Sabe? Joga pro seu lado, você vai conseguir ter um bom testemunho, tá? Então, educação moral, etiqueta, comportamento, a criança ficar gritando em público, a criança falar alto com os outros, a criança responder às pessoas em público, tudo isso vem de dentro de casa. Se você corrigir, claro que vai ter coisas que você vai ter que corrigir várias vezes, isso é normal, faz parte, né? Até a gente tem que se corrigir várias vezes na nossa vida, o que dizer de uma criança, né? Mas você vai corrigindo, com o tempo vai dar certo. Pode passar, por favor. Outra coisa importantíssima, tanto quanto a educação moral, a educação secular, escolaridade, gente. Isso é muito importante. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O ECA assegura que crianças e adolescentes tenham igualdade de condições para acessar e permanecer na escola. O abandono intelectual é um crime previsto no artigo 246, que diz: deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, pena, detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa. Abandono, o que é o abandono intelectual? É quando o pai, a mãe ou o responsável, ele deixa de garantir a educação da criança sem uma justificativa. Para de levar na escola, pede transferência, não leva na escola nunca mais. Se não leva na escola, não provê o ensino devido em casa, isso se chama abandono intelectual. Já pensou, gente, ficar presa? Nossa, fiquei presa 1 mês. Por quê? Não ensinei meus filhos. Acontece muito. O Brasil está cheio de crianças analfabetas funcionais. Quem são essas crianças? Chegam na idade adulta, não sabem ler, não sabem escrever e estão em universidades. Essas crianças, esses adolescentes às vezes estão. É nosso papel prover a educação, seja de qual maneira for, seja na escola pública, particular, seja fazendo ensino domiciliar, de alguma maneira você pode prover, tá? Você não pode deixar de ensinar as crianças. Olha que bonito o exemplo de Moisés, Atos 7:22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Gente, vocês lembram quem que eram os egípcios? Não sei se já tiveram curiosidade de estudar sobre os egípcios. Os egípcios, eles eram uma nação, eles desenvolveram a mumificação, eles sabiam como manter o corpo mumificado. Gente, tem múmia que tem 2.000 anos, tem múmia de 3.000 anos no museu, está lá intacta, não desmanchou. Eles conseguiram fazer o corpo não apodrecer. E por conta da mumificação, eles descobriram várias coisas sobre anatomia, medicina. Tem alguns vídeos e estudos que mostram que os antigos egípcios faziam obturação nos dentes. Eles sabiam fazer obturação nos dentes. Outras coisas também que eles descobriram muito importantes. Eles descobriram que tem uma ligação direta entre o dedo anular e o coração. Por isso que a gente usa aliança nesse dedo. Imagina, você dissecou tanto o cadáver que você descobriu que tem uma veia, uma artéria, não sei, que vai daqui até o coração. Olha o nível que eles chegaram. Eles desenvolveram as pirâmides, gente. As pirâmides é uma das maiores obras arquitetônicas do mundo. Elas estão de pé até hoje. Faça chuva, faça sol, teve tempestade de areia, terremoto, já teve de tudo, já teve inúmeras catástrofes. As pirâmides estão lá, intactas. Então, assim, o povo egípcio foi muito inteligente. E Moisés, eu não sei se vocês já viram, Moisés provavelmente estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Vocês já ouviram falar disso? Ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó, provavelmente. Mas aí ele teve uma tarefa mais importante, né, do que isso. Ele foi liderar o povo de Deus na saída do Egito, tá? Então, dê um jeito, né, dentro das suas capacidades, você é o responsável por dar um jeito de prover essa assistência à educação das crianças. Vá às reuniões escolares, chame a sua criança, está com algum problema? Pode ser uma dislexia, pode ser algum problema na fala, procure uma fono. Aqui, gente, no Brasil, nós temos esse privilégio de ter atendimento médico gratuito. Lógico, vai demorar um pouco, é normal, né? Pelo SUS as coisas demoram mais, mas no SUS tem fono, no SUS tem dentista gratuito, tem pediatra, sabe?
inclusive tem os mesmos médicos que às vezes tem na rede paga, na rede privada. Então, não abandone sua criança nesse sentido. Ela está passando por algum problema, talvez com um tratamento você pode cortar isso, você pode dar um jeito nisso. Eu tive um exemplo. O João, meu filho do meio, ele não falava o R fraco de jeito nenhum. O R fraco é aquele que faz rrr, sabe? Esse é o R fraco. O R forte é o que faz rrr. Ele tinha problema com o R fraco. Aí era tão engraçado, gente. Deus me perdoe, né? Mas era engraçado. Ele ia falar arara, ele pulava o R, falava a. Eu olhava e falava, gente, quase que eu precisava de um Google Tradutor. Aí falei, meu Deus, vou procurar uma fono. Gente, foi tão simples. Para fono, lógico, né? Que estudou. Alguns meses ele começou a falar o R fraco. Arara. Demorou, né? Alguns meses, mas consertou. Já pensou se cresce desse jeito? Já pensou a vergonha que ele ia passar em público, conversando com as pessoas em público esse problema? Então, por que eu estou falando que isso tem algumas coisas que requerem nossa atenção especial? Se o seu filho tiver algum problema, nesse sentido, problemas que a medicina conserta, e problemas que a medicina não conserta também, né? Deus opera milagres, lógico. Mas se seu filho tiver algum problema, pode ser uma coisa tão simples, sabe? Com um pouco de dinheiro que você gasta, investe nele, você vai evitar dele sofrer tanto na vida, você vai evitar dele sofrer bullying, você vai evitar dele sofrer a zoeira das crianças na escola, das crianças na igreja. E esse é o nosso papel como cuidadores e como pais também, tá? Essa é a nossa responsabilidade. Pode passar, Marcelinho, por favor. Número 3. Como lidar com a falta de paciência no processo educacional e como lidar com birras. Aí vocês vão falar assim, nossa Camila, até agora estava fácil. A fono resolvia, o dentista resolvia, agora pegou na ferida. Gente, quem que nunca passou a vergonha, né? Quem que nunca passou a vergonha da birra, atira a primeira pedra, né? Mas enfim, hoje a gente vai ver que tem uma maneira de dar um jeito nisso, o que está sendo feito errado e no que nós estamos falhando, tá? Primeira coisa que você tem que entender, uma coisa que tem que entrar na sua mente e não pode sair daí nunca mais, enquanto você for mãe. As crianças são imaturas. Gente, a Bíblia... Pode passar, Marcelinho, por favor. Primeira coisa, crianças são imaturas. A Bíblia chega a falar uma palavra tola, usa a palavra tola. Olha lá, A Bíblia ensina que crianças são tolas e que seus corações e atitudes estão ligados à tolice. Não são palavras minhas, está lá em Provérbios 22:15. Eu até deixei o versículo aí, vamos ler. É natural que as crianças façam tolices. O que é tolice, gente? Vai fazer idiotice, vai fazer burrice, vai fazer essas coisas. Mas a correção as ensinará a se comportarem. Nova tradução da linguagem de hoje. Então, é natural, a Bíblia já deixou escrito isso. Compreender que crianças farão besteiras é o primeiro passo para entender a causa de certos comportamentos. O segundo passo que as ajudará a parar com esses comportamentos é a correção. Esse tópico da correção nós vamos abordar daqui a pouco, tá? Então, gente, criança jogou o celular dentro da banheira. Tolice. Você acha que passou pela cabeça delas? Nossa, é um aparelho que minha mãe usa o dia inteiro. Tem conta do banco lá, tem contatos, e-mail, tem lista de tarefas. Joga um celular de milhares de reais na banheira que talvez perdeu. Não passou pela cabeça dela às vezes. Tolice. Tira a caca do nariz e come. Tolice. Ela vai saber que está cheio de bactérias, essa caca desse nariz, que é a proteção que Deus deu para ela, para não entrar bactérias. Tolice. Solta pão em público e acha bonito, começa a rir. Tolice. Arrota depois que come. Tolice. Criança vai fazer tolice. Atravessa a rua no meio do trânsito de 5 horas da tarde para pegar uma bola e é atropelado. Tolice. Então, é natural. A Bíblia já deixou escrito para a gente não escandalizar. Tolice. Então, primeira coisa, tem que entender que isso é natural.
E o segundo passo, como corrigir essas tolices. Daqui a pouco a gente vai abordar esse tópico, tá? Então, mais uma maneira para você lidar com as birras, mau comportamento, xingamento. Aqui entra tudo, tá, gente? Mau comportamento, xingamento, birra, tá falando muito alto, tá tratando mal os outros, criança que cospe, criança que morde, criança que espanca, tem de tudo, né, hoje em dia. Segundo passo, orar a Deus pelos frutos do Espírito. As crianças vão pecar e isso é uma certeza. Esteja consciente de que seus filhos estejam guardados em oração, tá? Tem que estar sempre orando por eles, nesse sentido também. E você, como pai, deve orar pelo seu próprio caráter. Busque os frutos do Espírito, busque controle emocional e mansidão. Para você, pai, tá? Você, mãe, tá? Busque essas coisas. Por que eu pus isso? Porque o amor de Deus é derramado em nós através do Espírito Santo que nos foi dado. Isso é uma promessa que Deus deu. Não sei se vocês já passaram por isso, quem tem mais de um filho ou quem teve só um filho. Chegam umas fases na vida das crianças, né, que eles começam a se comportar tão mal, começam a dar tanto trabalho, começam a fazer tanta besteira, parece que nosso amor vai querendo esfriar por eles. Gente, ora, a Bíblia prometeu para vocês, ó, o amor de Deus é derramado em você pelo Espírito Santo. Ora, fala, Deus, me dá mais amor por essa criança. Eu sei que essa criança é pecadora, mas eu também sou pecadora diante de Deus. Você e ela são iguais. Nenhum merece o perdão, mas na misericórdia de Deus, Ele vai garantir salvação para todos. Então, ore. Ora a Deus pelos frutos do Espírito, porque, gente, chega um ponto, né? Nossa, pensa, semana de TPM, tá lá a criança fazendo besteira e é muito difícil. Eu tenho filho pequeno, eu sei como que funciona, né? Eu tô entrando na fase da pré-adolescência agora, né? Pré-aborrecência também, né? Como alguns dizem. Gente, é oração, é conversar com essa criança, conquistar o amor dela, passar tempo com ela, para que ela se abra com você. Às vezes ela está passando algum problema na escola, você não sabe, ela começa a se comportar mal. Às vezes ela foi abusada, você não sabe, e ela começa a se comportar mal. Então, ore nesse sentido. Peça a Deus para Deus te dar mansidão, domínio próprio, temperança. Ore a Deus por paciência e ore por essa criança, mantenha ela guardada debaixo da oração. Isso é muito importante, tá? Olha essa frase. Pode passar, por favor, Marcelinho. Olha essa frase. Hoje nós vamos ver algum material do Gary Chapman. Alguém já ouviu falar do livro As 5 Linguagens do Amor? Levanta a mão para mim. Bastante gente, quase a metade. O Gary Chapman, ele é um pastor, ele é conselheiro. Eu só não confirmei se ele é doutor em alguma coisa, depois eu vou dar uma olhada. O Gary Chapman, ele escreveu uns anos atrás As 5 Linguagens do Amor e depois ele escreveu As 5 Linguagens do Amor das Crianças. Quem tiver acesso a esse livro, compra esse livro no Kindle ou compra esse livro. Eu vou dar uma olhada. Eu acho que na biblioteca não tem, vou dar uma olhada depois. Esse livro, ele explica basicamente que todo ser humano, ele demonstra amor pelos outros e ele também gosta de receber o amor dos outros de 5 maneiras básicas que nós vamos ver no último tópico. Então, o Gary Chapman, ele analisou, né, várias crianças e ele trouxe alguns ensinamentos muito importantes nesse livro dele. Olha o que ele fala sobre esse assunto que nós estamos tratando. Talvez seja útil lembrar periodicamente, ou seja, talvez seja útil sempre estar lembrando alguns aspectos que são bem óbvios a respeito dos filhos. Número 1, eles são crianças, ou seja, esteja consciente, eles são imaturos, né? Eles vão fazer besteira mesmo. Número 2, eles têm a tendência de agir como crianças. Número 3, a maioria dos comportamentos infantis é desagradável, não é, gente? Tem criança que, nossa, tira a gente do sério, né? Faz coisas chatas às vezes. Número 4, quando fazemos nossa parte como pai ou mãe, número 5 eu acho. Quando fazemos nossa parte como pai ou mãe e os amamos, apesar de seus comportamentos infantis, eles amadurecem e abandonam essas atitudes. Então, tenha isso em mente. Tenha em mente que você precisa ter paciência. Você já foi criança uma vez. Alguém já teve toda a paciência que você está precisando de ter uma vez, né? Nossa, eu lembro que uma vez, meu Deus, minha mãe lembra dessa. Foi anos 90, provavelmente. Anos 90, mais ou menos. Lente de contato era coisa cara.
e eu fui para São Paulo passar férias na casa da minha tia Rose. E até então meu tio era vivo, ele usava lente de contato, né? E eu, na minha inocência, lá em São Paulo, né? Na minha inocência, eu abri, né, é uma caixinha, né, caixinha verde de água, branca, sei lá. Abri, né, e ficava o soro lá e a lente lá. Eu simplesmente despejei a lente na pia, foi parar lá no Tietê a lente. Gente, vê se, sabe? Olha que desperdício. Coitada da minha mãe, você pagou a lente? Você precisou pagar? Deus teve misericórdia. Mas eu lembro que eu fiquei sem presente do Dia das Crianças de castigo por ter feito essa besteira. Então assim, gente, vai fazer besteira. A gente vai fazer besteira. Eu já fiz muita besteira. Então assim, a gente tem que ter paciência. Pode passar, por favor, Marcelinho, número 4. Outra parte polêmica, né? Esses tempos para trás teve até um livro, né, de uma autora cristã muito famosa, Simone Quaresma, né, que falava sobre penalidades e correções, disciplina. O livro dela foi retirado das prateleiras, vocês acreditam? Foi banido. Eu não sei se voltou, vocês sabem se voltou? Não tem acesso. Pensa, eles não querem que as crianças sejam corrigidas mais. Aí vira os animaizinhos, né? Abriu as portas do zoológico, vira os animaizinhos. Bate em professor, agride verbalmente o professor. É isso aí que a gente está vendo. Eu fico pensando se não teria sido melhor, às vezes, deixar a época da palmatória, que, claro, né? Era um abuso também, né? Mas ninguém ficava dando esses trabalhos na época da régua, da palmatória, né? Era muito mais eficiente a educação. Hoje em dia está tudo liberado, o professor não pode falar nada que está sendo abusivo com o aluno e não sei mais o que, e a sociedade virou essa coisa horrorosa que nós vemos, né? Geração Z, povo que não aprende nada, vai para a escola, não aprende nada, não aprende a ler, não aprende a escrever. Por quê? Porque faz o que quer, ninguém corrige mais, não pode mais corrigir, não pode mais falar. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa questão. O que a Bíblia diz sobre o uso de castigos e penalidades, ameaças e ofensas? Pode passar, por favor. Isso, está certo. Número 1, disciplinar o seu filho de modo bíblico vai livrar a alma dele da onde? Do inferno. E te trará paz. 2 benefícios ótimos, olha só. Você disciplinar de maneira bíblica, você vai garantir não, né, que é uma palavra muito forte, mas a chance dele ser uma pessoa convertida é muito grande. Por quê? Olha lá o que a Bíblia fala, gente. Provérbios 13, 24. Se fosse para separar um versículo que fala desse tópico, o versículo mais importante, eu separaria ele, que ele reúne várias coisas, ó. Quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. E tem uma outra tradução que fala melhor ainda, fala, ó. Quem não castiga o filho não o ama, mas o que ama o filho, cedo o disciplina. O que eu quero falar nesse ponto aqui? Deixa eu só ler o outro versículo, ó, Provérbios 29. Desculpa aí, gente, tá errado aí, não é do 15 ao 27, não, é do 15 ao 17, tá? Corrige os teus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Então, gente, ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe, em sã consciência, uma pessoa que é normal, né? Uma pessoa que não é sádica, que não é masoquista, uma pessoa que não é maldosa, nenhuma pessoa normal vai gostar de corrigir, é normal, é horrível você ter que, às vezes, corrigir fisicamente, disciplinar fisicamente. Mas o que a Bíblia fala? É necessário. Então é uma coisa que você vai fazer por fé. Você vai fazer pensando lá na frente. Por quê? Olha o que a Bíblia fala. Se você não corrige seu filho, você não ama ele. Não é sério isso? Deixar de corrigir, então, significa que você não ama de verdade. Lá em Hebreus tem um texto que diz assim, que Deus só corrige quem é filho. Quem Deus não corrige é bastardo. Olha que frase, olha que versículo sério. Quem está sem correção é bastardo, tá? Filho ilegítimo. Então, e olha que detalhe importante. Camila, qual que é a melhor época para começar a corrigir? Cedo. Cedo quanto? Na minha opinião, cedo a partir do momento que a criança tem compreensão para entender o que você está pedindo para ela, para que ela também entenda por que ela está sendo disciplinada. Você vai bater num recém-nascido? Não faz sentido nenhum, você tem problema, vai procurar uma ajuda médica se está com algum problema. Então, cedo quanto? Depende de cada criança.
Eu lembro que uns tempos para trás o Hugo estava com uma mania de abrir meu galheteiro, né, que é a gaveta de temperos. Ele estava tirando a tampa do sal, jogando o sal no chão. Eu olhei aquilo, nunca tinha. Aí eu fui lá e expliquei. Aí, lá em casa a gente tem esse hábito, eu explico as coisas várias vezes. Aí chega um ponto, quando eu tenho certeza que a criança compreendeu e ela continua fazendo repetidamente, aí já é por sem vergonhice muitas vezes, que eu conheço meus filhos, né? Aí sim eu aplico a correção. Agora, a gente vai ter misericórdia, você vai ter misericórdia. Por quê? Porque Deus trata a gente assim com misericórdia também. Já pensou se Deus fosse ficar tratando a ferro e fogo cada pecado que você comete todo dia? Ninguém ia sobreviver. Davi até fala, Senhor, não olhes para os pecados que estão ocultos, porque ninguém subsistirá. Então, se Deus trata a gente assim, vamos tratar os nossos filhos da mesma maneira, tá? E aí ele ficava abrindo essa gaveta. Um dia eu apliquei a disciplina, né? Lógico, é outra coisa que eu vou falar também, como que eu faço? Gente, o bumbum tem bastante carne, tá? Então, não vai ficar aplicando disciplina na mão, que é cheio de veia, vai bater na mão do menino. Não, também você tá dando brecha, né? Assim, escolhe um lugar que tem carne. O bumbum tá ali especificamente para isso, tá? Uma chinela havaiana, uma coisa que também não vai... Ninguém quer falar uma coisa muito séria agora. Não é para ser um espancamento, não é para judiar. É uma correção no último ponto, em último grau, em última instância, tá? Cometeu crime, tá lá em última instância, tá? Você já falou, já explicou. Então, cedo quanto? Você tem que verificar qual que é a capacidade de compreensão que o seu filho tem. E às vezes a gente acha que a criança não entende as coisas, né? Eu conversei com a pediatra dos meninos uma vez, pediatra dos meninos, sempre foi a mesma pessoa, faz 10 anos que ela acompanha a Elô, no caso, né, que está com 10, e faz 10 anos que eu converso com ela, então eu sempre troco ideias de coisas da parte psicológica com elas também. Eu falei, doutora, o que a senhora me fala dessa questão assim, de corrigir e tal? Eu lembro como se fosse hoje, esse dia, numa consulta. E as crianças entendem, assim, quando a gente explica as coisas, ela falou, Camila, boba é a gente, falou desse jeito pra mim. Uma mulher que fez medicina, provavelmente tem inúmeros cursos extras, né? Medicina, pós-graduação, e lá se vai, né? Eles passam a vida inteira estudando. Falou isso pra mim, falou, Camila, bobo é a gente. Falei, não, então, realmente. Por isso que a Bíblia fala que se você não corrige seu filho, você não o ama. Por quê? Você está cometendo pecado de omissão. Está sendo omisso, e Deus vai cobrar de você depois. É a sua responsabilidade. Ele não pediu para vir ao mundo, você que quis tê-lo, então é a sua responsabilidade. É o seu projeto, é a sua família, principal projeto que você tem aqui nessa terra, tá? Outra coisa sobre correção. A correção, ela produz um certo pesar em quem a aplica, né? Na hora que você está aplicando, você fica pesado, mas depois os frutos dela só trazem benefício. Vocês já repararam como que a criança melhora depois que você corrige? Ela melhora, muitas vezes ela melhora, ela para de fazer aquelas besteiras, ela muda, como diz, né? Fica uma seda, fica uma seda, né? Às vezes dura pouco, né? Mas com o tempo vai passar essa fase, né? Então, eu repeti os versículos, gente, desculpa. Essa passagem está lá em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 12, que a correção no primeiro momento não traz felicidade, mas depois que ela é aplicada, ela traz frutos de paz e de justiça. Ou seja, confiem, gente, confiem que o processo bíblico vai funcionar, tá? Vai funcionar o processo. Número 3, uma coisa que eu vejo acontecendo muito no meu meio de convívio. A mãe ameaça, não faz nada. Se você passagens de cera na parede, você vai apanhar, viu? Vou te bater. E fica lá a vida inteira. Vou te bater. Você vai apanhar. E você nunca faz nada. Sabe o que está acontecendo com você? Está caindo em descrédito. Está caindo em descrédito. Aos olhos do seu filho, você está virando uma mentirosa. Por quê? Você não bate? Então, não ameace se você não for cumprir. Não caia em descrédito com seus filhos. A palavra de pais bíblicos deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso vem da onde? Procedência maligna, vem do diabo. O que é isso? Eu falei que eu ia bater, mas
eu tô indisposta hoje, não vou bater não. Eu falei que eu ia bater, mas não vou bater não. Menina é assim mesmo. Já ouviu essa frase? Menina é assim mesmo, quando crescer muda? Não muda nada, vai ficar te dando trabalho depois. Porque você caiu em descrédito, você falou que ia corrigir. Então, se você não for bater, se você não tiver com vontade de bater, não tiver com disposição de bater, nem fala que você vai bater. Usa estratégia, gente. Fala que vai dar um castigo. Se você fizer isso de novo, você vai ter um castigo. Aí depois você vê o que a coisa que ele fez vai merecer e você dá um castigo de acordo com aquilo ali, para ele aprender. Tem a questão do castigo também. Castigo muito bom, que eu acho que funciona muito, na minha humilde opinião, né, como mãe, é tirar as coisas que as crianças gostam. Os meus meninos têm alguns joguinhos que não tem problema, assim, joguinhos de montar casinha, essas coisas que criança gosta. E aí faz besteira, eu tiro o jogo. Você vai ficar sem jogar por um mês. Aí eu sento e explico, falo, você está ficando sem jogar por um mês por causa disso, daquilo. Esses dias eles se comportaram muito mal nas aulas de karatê. O que a gente fez? Pegamos folha de almaço, baratinha, fez escrever inúmeras vezes: não vou me comportar mal no karatê. Ficou lá, podia estar brincando, podia estar na casa da avó, podia estar assistindo um desenho na televisão, podia estar se divertindo, mas ficou lá. Faço muito isso também. É um método antigo, né, até retrógrado, né, ultrapassado, mas funciona. Aí, nossa, voltou uma seda pro karatê na outra semana. Então, faz isso, tá? Número 4, pode passar, por favor, Marcelinho. Se for aplicar correção física, corrija pouco, mas de uma maneira que seja lembrada. Gente, eu já vi tanto isso. Aí, resolvi bater. Aí vai lá, pega a chinela, faz nem barulho. Pega a chinela, fecha o olho. Não, gente, pelo amor de Deus. Se você resolveu chegou nesse ponto, lógico, né? Já teve todo aquele processo, né? Já explicou inúmeras vezes, já foi misericordiosa, já deu chance, ele vai corrigir, pelo amor de Deus. Não cometa esse crime com você mesma. É outra coisa que te faz cair em descrédito. Eu já ouvi casos de gente grande aqui da igreja, que eu não vou falar quem era não, porque não tem nada a ver. Mas eu falei, nossa, é isso aqui. Essa pessoa é um homem, ele falou assim pra mim uma vez, é um irmão que da igreja, falou, nossa, eu preferia apanhar da minha mãe, porque do meu pai doía muito mais e minha mãe batia sem força, então não doía. Gente, olha que sem vergonha isso. Se você for corrigir, já que chegou nesse ponto, tem que ser lembrado, porque é assim que vai funcionar na mente da criança. Ela vai lembrar que doeu, fala, nossa, doeu, deixa eu dar um jeito na minha vida, deixa eu me comportar, senão não vai funcionar, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, 2 coisas muito importantes. Não ameace se você não for cumprir e, pelo amor de Deus, bata pouco. Mas quando for acontecer, faz de uma maneira que a criança não vai ficar com sem vergonhice, tá? Número 5, muito importante também, comunique-se de maneira clara. Deus nunca cobrou de nós, que somos seus filhos, aquilo que nós não conseguimos entregar para Ele. O exemplo que eu deixei aí é a parábola dos talentos. Por quê? Porque Deus conhecia os servos para quem Ele entregou os talentos e Ele não pediu uma coisa que Ele não ia cobrar depois, tá? Tanto é que Ele falou para o que ganhou um talento só, por que você não pôs meu dinheiro no banco? Pelo menos ele teria rendido juros. É uma coisa que qualquer pessoa poderia ter pensado, tá? Então, Deus nunca cobrou de nós algo que nós não conseguimos encontrar. Nós, como pais, devemos seguir este exemplo e estabelecer regras claras com os nossos filhos sobre o que é permitido e o que é proibido. Seja misericordioso, trate seus filhos como você mesmo gostaria de ser tratado e não os provoque a ira. Muito importante isso, tá? Então, tem que ser claro e objetivo. Por exemplo, lá em casa, já aconteceu várias vezes. Eu não tinha certeza se eu já tinha explicado uma coisa. Eu falava, nossa, não vou corrigir, porque eu nem me lembro o que eu falei sobre isso. Por isso que é bom você sempre conversar com seus filhos e eles terem uma noção muito clara do que pode e do que não pode ser feito na casa que eles estão crescendo, tá? Então tem sempre que conversar. Uma coisa que eu deixei muito clara lá em casa também é que às vezes vem, né? O fulano lá de não sei onde, lá na casa dele pode. Sempre vem, né, com essas conversas, né? Gente, sabe como que eu respondo? Eu falo, cada casa tem as suas regras.
aqui em casa você não pode fazer nem isso, nem isso, nem isso. Aqui em casa pode fazer isso, isso e isso. Se na casa do fulano, do cicrano, do beltrano pode, é outra casa, são outras regras. Aqui em casa, no nosso lar, que é cristão, nós fazemos assim, assim, assim. É uma coisa muito importante você explicar também, porque às vezes ele vai chegar na casa de algum coleguinha e vai estar acontecendo coisas que no seu lar não acontecem. Isso é normal, gente. Nós estamos numa sociedade muito diversificada, né? Até entre os cristãos tem coisas que alguns pais permitem que outros pais não permitem, que não são pecado, mas que algumas pessoas preferem se resguardar mais, outras preferem se resguardar menos, tá? Então, deixe isso bem claro, comunique-se de maneira clara, seja misericordioso também, quando o seu filho se arrepender de algum pecado, você já atingiu o seu objetivo. Talvez você nem precise partir para a correção física, dependendo do caso. Você já atingiu o seu objetivo. O que era o seu objetivo? Era ele entender que certas coisas são pecados. Então, assim, nesse sentido, ore para Deus te dar equilíbrio de quando que você vai precisar aplicar a correção física e quando não vai precisar. Às vezes a gente erra muito nisso. Às vezes, certas coisas você nem precisava de ter partido para esse ponto. Outras coisas graves a gente erra também, a gente deixa passar. Talvez seria bom, sabe? Então, ore para Deus te dar discernimento. Outra coisa muito importante nesse ponto, e esse último tópico aí, o 6, ele se aplica a tudo mais na vida de um casal, na vida relacionada à criação de filhos. Um cônjuge jamais deve tirar a autoridade do outro em frente aos filhos. Nem que não esteja em frente dos filhos também. O que é isso aqui? Pai, posso beber coca? Pode? Não. Pai, posso beber coca? Não, não pode. Aí vem a mãe lá do corredor. Pode beber sim, eu deixei. Deixa o menino beber, coitado. Vocês já viram isso acontecendo, gente? Isso acontece muito. Não, e quando acontece na frente dos outros, pior ainda. O pai deu uma direção para o menino. Pode ser a mãe também, tá, gente? Pode ser o contrário. O pai falou um negócio, falou, não mexe nisso. Aí a mãe vai... você nem está na sua casa, deixa o menino mexer, o que tem? Ele é criança, ele é curioso. Gente, pelo amor de Deus, isso dá vergonha alheia. Nossa, a gente vê um negócio desse acontecendo, dá até o piripaque do Chaves, sabe? Da gastura. Não façam isso. O seu marido, ele é o cabeça do seu lar. Você tem que estar submissa à autoridade dele. E outra coisa, eu até escrevi ali, a sua família é um time, vocês estão jogando juntos, vocês não são um exército, um não é inimigo do outro, vocês estão criando os filhos para a glória de Deus, vocês estão num time, você não pode ficar matando a autoridade do seu marido, nem ele ficar matando a sua autoridade. Se por acaso acontecer de você não concordar com certa coisa, o que é o ideal? Você como uma esposa bíblica, né, como uma esposa sábia, deixa passar, né, aquela fúria que dá, aquela fúria, aquela vontade de falar. A mulher ama falar, né, falar na frente dos outros, falar muito. Deixa passar essa vontade, se controla. E, em particular, chama seu marido, fala, bem, aconteceu isso, isso e isso. Eu acho que você exagerou. Eu acho que não tem problema do menino fazer isso, isso e aquilo. Conversa com ele. Por quê? Ele vai te explicar por que ele tomou aquela atitude. Talvez tenha passado pela cabeça dele, isso também vale para vocês, né, quando acontecer com as mulheres, talvez tenha passado pela cabeça de um de vocês dois, uma coisa que na cabeça do outro nem aconteceu, nem passou pela cabeça dele. Aí você vai ficar sem graça, vai falar, nossa, eu devia ter ficado quieta mesmo. Entenderam? Então, não deixa acontecer isso, de um ficar tirando a autoridade do outro. Caminhando para o final já, tópico 5. Como demonstrar amor e afeto na educação dos filhos. Pode passar já, Marcelinho. Agora a gente vai abordar rapidamente o livro que eu falei, tá? Vou deixar de novo aí, para quem quiser ler. Gente, esse livro é muito esclarecedor, ele abre muito a mente. Chama As 5 Linguagens do Amor das Crianças. Tem também para adultos, tá? É As 5 Linguagens do Amor. Então, vou explicar rapidamente para quem não conhece esse livro, do que se trata. O Gary Chapman, ele é um pastor cristão conselheiro, e ele percebeu ao longo dos anos, ele tem décadas, na verdade, de aconselhamento cristão entre casais, ele percebeu que
o ser humano ele se comunica através de 5 maneiras básicas de demonstração de amor, que são toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes e atos de serviço. O que é isso? Eu vou dar um exemplo. Vou falar de crianças, mas também se aplica para os casais, tá? Você já viram aquela criança que fica te beijando toda hora? Ela acorda, ela te abraça, ela acorda, ela te beija. O Hugo é desse jeito. Nosso Hugo, esses dias ele até falou pra mim, mamãe beijadora. Ele queria dizer beijoqueira, mas ele não conhece, né? Sua mamãe beijadora. Aí eu fico assim pra ele, seu fofinho, sua fofinha. Aí fico o dia inteiro assim, vem, beija minha mão, beija meu braço. Ele é toque físico, provavelmente. Ele tem a necessidade de demonstrar e receber amor através de toque físico. Essa criança, é muito fácil você agradar ela. Ela ama ser abraçada, ela ama ser beijada, ela gosta de ficar fazendo, às vezes ela dorme fazendo carinho no seu cabelo, às vezes ela gosta, ela tem essa necessidade do toque físico, tá? Essa é a criança, toque físico. Então, eu já vou explicando e aí vocês já vão compreendendo, tá? Quais são as maneiras de demonstrar afeto. Segunda maneira de demonstrar afeto, palavras de afirmação. Essa criança, ela precisa ouvir que ela é tal coisa. Ai, meus parabéns. Não, você é meu filhão. Nossa, você é top, hein? Nossa, meus parabéns. Nossa, você tirou 10. Uau, você é o menino mais inteligente da escola. Essa criança, ela precisa ouvir isso, tá? E esse é o palavra de afirmação. Ele precisa ouvir coisas. Você precisa estar constantemente elogiando, falando coisas, falando a verdade, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O menino desenhou uma borroqueira, você vai falar, nossa, você é o meu Da Vinci. Não, também não, né? Tenha equilíbrio, tá? Mas essa criança, a palavra de afirmação, ela precisa de ouvir, nossa, você tá lindo hoje, nossa, você é um gatinho, nossa, você tá muito bonita, sabe? Essa é a criança, a palavra de afirmação. Tempo de qualidade, é aquela criança que ela necessita passar um tempo com você. Um tempo só para ela, um tempo que você não vai ficar com ela e mexendo no celular, um tempo que você não vai ficar com ela e distraindo-se com outras coisas, tá? Ela precisa de ter um tempo só para ela. Essa criança costuma ser muito fácil de agradar, porque você vai num parque, passa um tempo com ela, toma um sorvete, nossa, fora que é uma delícia, né, gente? Sair para bater perna, a Elo tá nessa fase agora de 10 anos, nossa, gente, esses meses atrás eu saí com ela, fomos no shopping, entramos em todas as lojas, tomamos um café junto, tomamos um sorvete, sabe? É o tempo de qualidade. Essa criança, ela costuma ser muito fácil de ser agradada, tá? Ela só vai ter problemas com ela se você começar a não dar o tempo que ela requer. Aí, isso serve para as outras coisas também, tá? Se você não tratar as crianças das outras maneiras também, por exemplo, toque físico, uma criança que nunca é abraçada, a chance dela crescer carente é enorme. Nunca foi abraçada, cresceu num lar seco, ninguém se abraça, ninguém se beija. Nossa, a chance dela crescer mal-humorada e carente é muito grande, tá? Quarta linguagem, presentes. Essa criança, ela ama ganhar um negócio. Ah, você saiu, comprou uma caneta para ela, comprou uma canetinha, um negócio de papelaria. Ah, um brinquedo novo. Ama ganhar presentes, tá? E aqui, o quinto tipo de criança, atos de serviço. Ela ama que você faça coisas para ela. Vou dar um exemplo. Às vezes o quarto está bagunçado, você vai lá, limpa o quarto, muda umas coisinhas de lugar. Se for uma menina, põe um vasinho de flor, passa um pano, espreia uma essência. Nossa, amor, ela vai ficar assim, ela vai quase que te venerar, tá? Esse é o ato de serviço. Por que que é importante você descobrir a linguagem do amor da sua própria criança? E detalhe, para quem tem mais de um filho, geralmente as linguagens de amor entre uma criança e outra são diferentes, tá? A Renata tá perdida ali, coitada. Ela tem chance ali de cada filho ter uma linguagem de amor, então vai ter que aplicar todas. Descobrir a linguagem do amor de cada criança pode demorar um tempo, mas isso só trará benefícios. Ajudará seus filhos a sentirem-se amados, ajudará seus filhos a compreenderem que devem amar as outras pessoas do jeito que elas gostam, o que gera altruísmo. O que é o altruísmo? É se doar para o próximo. Os seus filhos se tornarão mais sensíveis à sua orientação em todas as áreas da vida, ou seja,
Você vai conquistando a atenção dele, por exemplo, criança toque físico. Vai beijando, vai abraçando, isso vai fazendo ele ganhar confiança. Qualquer linguagem que seja, você vai fazer ele ganhar confiança de você. Tá? Pode passar, Marcelinho, por favor, o último. Então, a frase final, aí também retirada do livro, tá? A habilidade de dar amor e estímulo em todas as linguagens fará de seus filhos pessoas mais equilibradas, tá? Uma pessoa mais controlada e capazes de viver bem em sociedade. Nesse meio tempo, elas poderão falar as linguagens do amor para satisfazer as próprias necessidades e ser úteis aos outros. Todas as crianças são egoístas e, portanto, não têm consciência da importância de se comunicar de formas que não lhes sejam familiares ou confortáveis. Então, do mesmo jeito que a gente viu que toda criança é tola, toda criança é egoísta. Vocês já viram? Vocês têm 2 anos, não quer dividir o brinquedo. De onde que veio isso? Não foi nem criado assim? Ai, tem 5 aninhos. Ai, não vou dividir o sorvete, não quer dividir comida. Egoísmo, gente, tá no ser humano, tá? Ser humano pecador. Então, você desenvolver as linguagens do amor na sua criança é uma coisa que demora um tempo, mas vai trazer ótimos benefícios para você. Ela vai aprender a ser uma criança que não vai ser egoísta, ela vai ajudar o próximo, ela vai crescer com esse sentimento de generosidade, o que é muito bom, porque é o jeito que Jesus nos estimulou a ser. Ela vai crescer confiante, né? Vai ter autoconfiança, não vai ficar sofrendo de baixa estima, ela vai conseguir viver bem em sociedade, vai ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, então só vai trazer benefícios para você. Nesse último tópico, o que eu deixo de conselho? Se vocês quiserem comprar o livro em conjunto com alguém ou pegar emprestado, ali no Champanhar com certeza deve ter, tá? Gratuito. Se não tiver aqui na igreja, lá no Champanhar com certeza vai ter. Então, pegar emprestado, alguma coisa do tipo. Leiam esse livro, tá? No livro dos adultos, né, as 5 linguagens do amor, dos adultos, depois que você lê o livro, tem um teste. Eu não consegui ver se das crianças também tem um teste. Tem um teste e por meio desse teste você consegue nortear ali qual que é a sua linguagem do amor e qual que é a linguagem do amor do seu cônjuge. No caso das crianças, talvez seja um pouco mais difícil, porque às vezes a criança não vai ter essa noção de responder perguntas de múltipla escolha, mas com a convivência com ela, você vai falar, não, já sei, ele gosta de passar tempo comigo, eu posso dar o brinquedo mais caro que for, mas ele fica feliz mesmo quando a gente sai para dar uma volta. Então você vai começar a ter essa noção, certo? Então, pode passar, Marcelinho, eu deixei ali para vocês a bibliografia, da onde que eu tirei as coisas, tá? Quem quiser dar uma olhada, fica aí a dica desse livro, tá bom? E é isso, essa noite, gente, era o que eu tinha para trazer para vocês. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode me procurar no privado depois, eu esclareço. E eu espero, né, que tenha sido um momento de aprendizado, né? Nós estamos aqui, para aprender mesmo. E uma última frase que eu quero tirar, que eu quero falar para vocês de um outro livro, depois eu vou pôr o nome deles, eu esqueci de pôr o nome do livro. É uma frase que falou muito comigo. Pais podem dar a seus filhos algo que seus próprios pais não lhes deram, pois nosso Deus quebra os ciclos do pecado. Mesmo sem um bom modelo vindo daqueles que o geraram, ainda que desprovido do exemplo de como tornar-se um pai piedoso ou uma mãe piedosa, você não está limitado a imitar a vida das pessoas ao seu redor. Gente, Deus vai te abençoar. Esse chamado de ser mãe, de ser pai, veio do próprio Deus. Não é uma coisa que é aleatória. Lá no Jardim do Éden nasceu isso. Quando Deus criou, Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Então, essa vontade de que você seja uma boa mãe e seja um bom pai, um bom cuidador, vem do próprio Deus. Então, não desanime, tenham coragem e tenham fé. Amém? Agora a gente vai ter ali a mesa posta, preparada pela Raquel Mazini, com flores. E tem uma surpresinha para vocês. A dona Rosimeire preparou um pudim para cada uma, gente. Depois vocês não vão embora sem pegar, tá? E é isso, podem se dirigir ali.